Tá começando No Estoque, o tema da vez é como contratar melhor, acerte na contratação. É, tema difícil esse, mas importantíssimo. A gente que toca a empresa aí, a gente sabe que é uma hora importante. Você escolher realmente quem está entrando na sua empresa, quem está se juntando ao sonho, né? A gente como fundador tem muito isso, de ver a empresa crescendo. E aqui a gente selecionou algumas dicas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, porque não é simples, a gente sabe disso. Mas o primeiro, já vou emendar o primeiro aqui, se você quer completar alguma coisa. Que eu só ia falar que realmente é uma coisa que a gente vive muito, né, cara? E acho que todo mundo que a gente conversa é a mesma dinâmica. Realmente, contratar é difícil, você acertar. Quando a empresa é pequena, tem muita coisa ali que a própria empresa não entrega, né? Sim. Então você tem que de passar por essas etapas que a gente está falando aqui para que depois você tenha mais sucesso. E eu acho que também é muito sobre entender o contexto, né? De cada momento da empresa, da pessoa também que está sendo contratada, né? Do líder. E do mercado, eu acho. Mercado. Porque, né, hoje em dia a gente vê isso, né? As gerações vão mudando, as pessoas vão mudando, as oportunidades vão aparecendo ou vão diminuindo. Então, se você não entender isso, realmente você acaba errando na mão, né, na contratação e aí aquela velha história que até a gente conversou com o pessoal da Solids, a rotatividade aumenta, quando você vê, você está gastando muito, tendo dispêndio de capital ali na questão de rescisão e de contratação, e se você não olha, você não trata na raiz, que eu entendo que é a contratação, você acaba abrindo a torneirinha ali do caixa. E, inclusive produtividade menor, né? Verdade. Se você contratou mal, a pessoa não está motivada e tudo mais, enfim, né? Você tem menos produtividade, aperta mais o caixa também. Sim. Bora pra primeira? Começando aqui nas dicas, acho que parece básico, mas não é básico, que é entender o perfil que você busca. Você tem uma vaga aberta na sua empresa. Se você não entender as características da pessoa que você está procurando, por mais que você entenda as funções, é diferente. Então você define bem, gasta um tempo conversando com o responsável da área, com o seu sócio ou com quem for lidar com aquilo ali, e realmente gaste tempo, eu preciso dessa característica, dessa, pensando realmente em mais habilidades comportamentais. Claro que as técnicas é preciso, né, olhar, mas gasta um tempinho nisso que vai te ajudar nessa contratação. Cara, eu sempre falei isso, eu sempre fui a favor de contratar pelo perfil, porque eu tive uma experiência exatamente dessa. Eu fui contratado uma vez porque eu acho que meu perfil casou com a linha que as pessoas queriam naquele ano de contratação de trainees, né? Que são ciclos, né, de trainee, né? Sim. Então, eu acho que o meu foi exatamente por isso, e eu fiquei matutando sobre porquê, né? O que me fez fazer isso. E eu vi que as pessoas que estavam em volta na minha turma eram muito parecidas comigo. E virou um ano, foi diferente, cara. Eram pessoas com outro perfil. Aí eu fiquei pensando sobre isso e depois eu fui, né, acreditando nisso, assim. E aqui na Bem Dizer acaba que eu acho que eu até falo isso com o pessoal, né? Inclusive vocês dois estão aí. Eu acho que eu falo isso toda a primeira conversa. Aqui na Bem Dizer a gente contrata fornecedor, nossos funcionários, quem mais está participando aqui do nosso processo, se a conversa vai bem. Que né? bom que você falou, que eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar que o seu relato, pra mim, é o meu relato também. Que, tipo assim, eu acho que tem aquilo, né? Eu acho que pessoas mais capacitadas no mercado, entre aspas, né? Tipo assim, tecnicamente falando, poderiam ter, mas o perfil de contratação, talvez, naquele momento, fosse o meu, entendeu? Talvez. Não que você não fosse capacitado. Não, entendeu? Sempre tem alguém que vai ser mais capacitado, vamos dizer assim. E sobre isso também, quando você fala sobre perfil e tudo mais, você consegue ver se a pessoa tá afim, né? Você vê se a pessoa vai querer participar, né, ativamente, e isso tudo a gente consegue pensar também como é que vai agregar na empresa, né? E muitas vezes, você que está escutando a gente que tem uma empresa pequena, está contratando alguém, se você pega uma pessoa olhando muito a técnica dela, pode ser até que a pessoa entre e se frustre, porque aqui a gente sabe, tem que ser muita energia para entender o todo e desenhar o processo. Então, se você erra na mão no comportamental e prioriza a técnica, é arriscado você decepcionar essa pessoa, né? Que entendo eu que até linka com essa segunda dica que a gente dá, que é caprichar realmente na descrição da vaga que você está oferecendo, escrever bem as atividades que a pessoa vai fazer e as responsabilidades. Eu sempre travo nessa palavra, hein? Porque é a vitrine, né, da vaga. A pessoa vai bater o olho e falar, opa, que trabalho legal, vou querer conversar aqui. E aí já começa com um alinhamento de expectativas. Sim.
Nós, no passado, a gente pecou muito. A gente colocava a descrição da vaga muito genérica, muito legalzona, né? E com o tempo a gente começou a fazer, e precisamos ainda mais, deixar bem claro realmente todas as responsabilidades, as tarefas, o perfil que você busca, né? Acho que tudo isso tem que ser muito claro, gasta tempo, faz uma lauda, não só aquela descriçãozinha rápida que a gente está acostumado de Twitter, né? De LinkedIn, rapidamente, né? Isso filtra, né? Isso. A pessoa vai bater o olho ali, a gente, por exemplo, a gente usa Solids aqui para contratação. E foi inclusive uma dica delas, né, do pessoal da Solids, que é, cara, em vez de você coletar 100 currículos para depois filtrar e fazer a triagem, já capricha aqui. Porque naturalmente você vai filtrar realmente quem tem interesse na vaga e quem tem o perfil que você está procurando. Exato, senão você vai ter que fazer igual o Peçanha, ex-Rock Content. Ele recebeu 300 currículos, era muita coisa para ele ver. Aí ele fez aleatoriamente, um sim, um não, Ele não quer trabalhar com pessoas que tem má sorte. Nossa. Véi, isso é uma baita nota de corte, perfeito. Se a pessoa tem má sorte, você não vai trabalhar com ela. Genial, velho. Se você não foi selecionado entre 150, velho, cara, você tem que dar muito azar. Falando de bate-papo, né? O comportamental, a gente descobre como. Entendo eu na primeira entrevista, batendo papo. Certo. Então foi até uma coisa que eu ouvi do Rafael Mourão, ele é um dos fundadores da One Investimentos. Ele falou, cara, gasta esse primeiro papo que você vai ter, esse primeiro contato que você vai ter com o candidato, para fazer perguntas, né, de vida, né? O que você gosta de fazer? O que você gosta, né, de fazer no seu tempo tranquilo? O que é um dia legal de trabalho ou um dia legal no seu dia a dia? Então realmente explora mais, deixa o profissional, a técnica um pouquinho de lado e vai mais pro pessoal, né? Não, claro, sem fazer perguntas invasivas, mas, né, para entender se a pessoa é boa de papo, se a pessoa é gente boa. Aqui a gente preza muito isso, né? A galera tem que ser gente boa, senão Dependendo outros perfis de empresa, né, ser gente boa não necessariamente é tão bem avaliado igual aqui, né? Mas quando você conversa, né, se a pessoa está mais aberta para conversar, demonstra que ela está mais afim, né? Se tem a ver com seus, né, o que você também valoriza, né? Então, eu já tive várias vezes, né, várias entrevistas que você conversa, a pessoa não rende. E não rende porque às vezes não tá afim de fazer aquela entrevista, aquela conversa ali, não tá querendo participar tão bem da vaga. Sim. Quando tá, a conversa vai mais, né? Inclusive, Dona Beatriz aqui, eu conto esse caso. Foi a única eu entrevistei umas 15 pessoas naquela vaga sua lá. E foi a única que falou assim, já testei o link, tudo certo. Pô, então foi a única que se preparou direito, né? Verdade. Teve outras lá que, nossa senhora, eu tava puxando conversa da pessoa, não ia e tal. O que você acha sobre isso? Eu acho que eu sou uma pessoa ansiosa e que eu tava com medo de dar errado, porque já tinha tido problema de acabar a luz aqui, né? Eu acho que foi que acabou. Comigo, Aí eu pensei assim, não, peraí. Aí, ó. Já deu um trem errado, perfeito. Vai dar certo agora. Mas é sobre isso mesmo, acabou a luz aqui, aí eu tive que ir lá pra casa fazer. Eu lembro. Cara, isso, né, acho que mostra um pouco da cultura da empresa, né? Quando você pega a pessoa que já vem com o currículo na mão, esperando passar pelas habilidades, pelas experiências dela, você vai mais pro lado pessoal, de bate-papo nesse primeiro momento. Eu escutei isso agora, né, a gente tá com a vaga de analista de planejamento aberta. Um candidato me falou, cara, pô, Breno, né, já gostei realmente só do primeiro papo aqui, porque eu fiz 4 entrevistas, perguntava muita coisa, a galera não era transparente, era muito, né, técnica, experiência, e aqui eu pude contar realmente um pouquinho quem eu sou, né, dos meus gostos, e já foi um diferencial. Então acho que quebra um pouco traz surpresa para o candidato que, pensando, né, na cultura que a gente quer mostrar, é muito importante. Acho que você contrata pelas habilidades e demite pela cultura, né? Sim. Então, se você já consegue ter um pouco mais da visão da cultura da pessoa desde antes, né? Então, você reduz a rotatividade, a demissão e tudo mais, né? E essa da cultura é uma dica também que a gente anotou aqui, né? Que é fazer perguntas, criar situações ali no bate-papo que você consiga avaliar isso. Não tem uma fórmula, uma pergunta mágica para você fazer. Acho que vai muito realmente de cultura, como o Léo falou. Pô, tem empresa que precisa de um cara mais focado ali, mas que não conversa tanto. Aqui na Bem Dizer, a gente gosta desse bate-papo, dessa troca. Então,
trazer realmente, de novo, se preparar para aquilo e trazer perguntas que você consiga, de forma meio que me fugiu a palavra, cara, mas suave ali, sutil, você extrair coisas que a pessoa não vai nem perceber que está falando de cultura, mas você está anotando ali e linkando com o seu dia a dia aqui na empresa. Aqui dentro tem vagas também que tem perfis diferentes, né? Sim. Então algumas vagas, elas são mais técnicas, outras vagas são mais comportamentais no sentido de comunicação e tal. Cara, trazendo o que a gente falou um pouquinho no início, que eu acho que é extremamente importante, e isso eu falo como, né, ex-colaborador de uma empresa que eu trabalhei, que é alinhamento de expectativa. Primeiro, entenda realmente ao longo do papo o que aquela pessoa espera da vaga, espera dessa oportunidade na sua empresa, e depois linka com o que realmente a empresa espera daquela função e das responsabilidades e crescimento dali. Porque, cara, é uma coisa muito chata, eu acho. Você entrar com a empresa, né, prometer uma coisa e depois ao longo contratou, entrou e a pessoa começar a ver que não é realmente aquilo que estava desenhado. Então esse alinhamento de expectativas é essencial ali nesse primeiro bate-papo já para, pô, é isso, topa o desafio, como é que é? Muito comum isso em áreas novas, em empresas grandes ou em empresas menores, né? Empresas mais incipientes, startups. Muito comum em interior, porque o mercado, acho que ele é mais... Você não sabe se está crescendo rápido ou se vai estar estagnando, né? Então, já vi amigos nossos que foram ao interior pegar um desafio, aí de repente voltaram porque a empresa lá não foi e tal. Então, acho que isso é uma situação muito, muito recorrente mesmo. E sem dúvida, né? Você não pode prometer e não cumprir, e ao mesmo tempo também você não pode, né, deixar de motivar ali e tudo mais, né? Porque muitas vezes o momento que você contrata é o momento que a pessoa vai vir para agregar para vocês crescerem, né? Exato. E como é que a pessoa vai participar disso aí? Eu acho que é importante isso, né, linkando com aquilo que a gente falou de aspirações da empresa, né? Acho que prometer é diferente de você falar, cara, a gente, como bem dizer, ano que vem a gente quer tantas lojas a mais, quer crescer aqui, ali, aqui, a gente vai precisar desse time aqui, então, pô, a gente crescendo assim, vão surgir isso aqui. Isso é aspiração. Eu não estou falando para a pessoa que ela vai entrar aqui e vai acontecer aquilo. Trazendo um exemplo de novo desses bate-papos que eu tive esses dias. A pessoa me perguntou, eu posso entrar com o planejamento e depois ir abraçando novas áreas que for surgindo, né, uma análise mais de dados, enfim. Falei, cara, depende totalmente de você e menos da gente, porque a gente como empresa, a gente não está estruturado para isso agora. Mas se você pegar o negócio e desenvolver, com certeza a gente vai estar aqui para te suportar, porque é uma área que a gente tem interesse em crescer. Então a gente tem que escutar muito também a pessoa, nessa expectativa dela, que às vezes até te traz coisas que você nem tinha pensado antes. Sim, e ali você pode também criar metas, né? Se a gente atingir tal coisa, acontece isso, né? Alguns triggers ali, né? Cada vez que eu vou atingindo, vai tendo tal efeito, né? Seja mudando cargo, mudando remuneração, mudando diária, seja, sei lá, enfim, qualquer tipo de recompensa. Sim. Isso linka muito com o momento atual da empresa, né? Você acha que tem que deixar claro que você não pode abrir tudo ali no primeiro bate-papo, mas você tem que mostrar para onde que você quer ir e como que está realmente esse momento atual de novo, para não frustrar, seja a pessoa que vai entrar aqui ou seja você que está contratando e depois você vai ver que não deu fit. Verdade. E agora vamos falar sobre pretensão salarial. Termozinho que é difícil extrair da pessoa, a não ser que ela tenha algo muito claro de experiências passadas. Às vezes ela está num cargo que está querendo, né, uma mudança, né, uma escalada, ou às vezes ela já está acostumada com um certo nível e aí ela sabe mais ou menos como funciona. Mas você vai perguntar para o estagiário quanto ele quer, ele vai falar que é 10 contos. Me pergunta se você perguntar quanto ele vai Mas você gostaria. Mas aí já é outra coisa. Que aí, se me pergunta minha pretensão salarial também. Mas agora, sem brincadeira, acho que é muito sobre expectativa, mas aí é sobre uma hora de julgar um pouco mais a real, né? Que aí, exatamente, como a gente está falando na primeira conversa, que foi mais comportamental, para depois uma segunda que é mais detalhada, que aí você até falou mais sobre expectativa, sobre transparência e tudo mais, então o salário ele tem que ser falado, né? Quebrar alguns tabus aí, né? A gente fica com medo de falar, a pessoa não fala porque vai que era mais alto, ou joga lá pra cima pra jogar mais pra baixo, né? Bobagem, né? Acho que é mais sobre, beleza, a pretensão é essa, a empresa consegue isso, esses benefícios, tudo mais, faz meta, não faz comissão, não faz. É a transparência que a gente tanto fala, né? Acho que, igual você falou, acho que
se você não abrir muito isso, pode ser que é negociação. Se você joga muito pro alto aqui, a empresa estava aqui para baixo, se você não falar que você queria isso, talvez a empresa não vai entender e vai chegar com muito abaixo aqui que vai encerrar a negociação ali. Então, quando você é claro realmente do que você quer e o que você espera daquela vaga ali, acho que facilita muito a dar o fit, ali, dar o match, sabe? Um abre um pouquinho aqui, o outro um pouquinho ali e depois fecha a contratação. Eu vejo muito assim, já tive experiências, né, eu falando pretensão salarial, que foi muito nessa linha. Na minha opinião, essa informação tem que estar clara também lá na descrição da vaga, né? A não ser que sejam vagas muito estratégicas, né? Vagas mais estratégicas, talvez também o próprio fluxo de contratação é diferente, né? Ele não vai seguir a divulgação normal, essas primeiras reuniões e tudo mais. Ela vai ter todo um processo seletivo, até com orientação de headhunter e tudo mais, né? Mas se você já coloca antes também e cumpre, né? Porque já colocamos também, chegou pessoas que estavam totalmente fora. Mas reduz o ruído, né? E você fazendo isso mais a conversa, você vai ter mais êxito. Cara, inclusive agora, saindo daqui, eu vou bater um papo com outro candidato, então acho que é hora de corte no estoque. No No Estoque de hoje nós falamos sobre como acertar na contratação. Perca mais tempo no início, fala sobre cultura e comportamento, pretensão salarial, você terá mais êxito depois.